Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja descer sobre nós, nos abençoando, nos trazendo uma tarde bastante proveitosa, em que vamos dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Antes de nós iniciarmos, eu vou ler a mensagem dessa semana. Amados irmãos, paz seja convosco. Que possam buscar o caminho de luz, a rota da luz. Que a luz que há em cada um busque a luz maior, pois absoluto é Deus. Absoluto é o bem, absoluta é a felicidade de amar. Absoluta é a centelha divina que habita em cada ser, passageiro é o mal. Passageiros são os vícios, passageiras são as doenças do ego. Absoluta é a luz, passageira é a treva. Absoluto é todo ser, todo espírito, passageiras são as ilusões. O caminho a ser seguido está no imo da alma, na consciência, onde Deus está, onde devemos buscá-lo. Nos perdemos nos caminhos exteriores, buscando tantas coisas, mas Deus está em nós. O divino está em nós. Busquemos o absoluto do Pai, do amor, do Criador. Pela luz, para a luz, luz que somos. Nesse momento, então, que nós elevemos o nosso pensamento a Deus, buscando Ele no nosso imo da alma, como nos diz a mensagem, e que Ele possa iluminar todo o nosso ser, trazendo a paz, a serenidade, a confiança, a participação na vida aqui na Terra. Que o Senhor Jesus nos ilumine a nossa palestrante de hoje, que vai coordenar os trabalhos, e que nós possamos, então, usufruir deste momento de aprendizagem, de estudo. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa casa, abençoe esse nosso estudo, e que a sua em nós, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje, então, a Fabiana... Aí não vai ser. Então, hoje a Fabiana vai coordenar os trabalhos do estudo de hoje e a Denise vai, então, ler as respostas das perguntas feitas por Allan Kardec aos Espíritos. Que assim seja. Não, se eu dei... Vai lá. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz, o amor, a luz do Cristo Jesus se faça em nossos corações e auxilie. E dando continuidade à lei de amor, justiça e caridade, capítulo 12, do livro 3º de O Livro dos Espíritos, a gente entra numa parte que todas as partes são importantes. Mas quando se fala dessa lei divina, é algo que nós devemos ter muito em nós, que é um ensinamento introspectivo. É nós entendermos que a lei de Deus está gravada em nós, na nossa consciência, que já foi a questão 621, mas não é simplesmente a gente entender que essa lei está gravada na consciência, nós entendermos fora do âmbito das religiões, muito mais no âmbito da espiritualidade, da nossa conexão com o divino, seja qual o nome que nós quisermos dar, mas essa nossa conexão com o que somos nós, quem somos nós, essa busca de todo ser para compreender, é a busca pela verdade, porque quando a gente pensa em todos os resumos, próximo como a ti mesmo, ele coloca aqui o nosso dever para conosco, para com o próximo, para com Deus.
nós simplificamos. Nós vamos entender que a caridade é as nossas ações voltadas para o bem, mas um bem que muitas vezes ele pode até ser feito, realizado, como se fosse um dever, naquele sentimento de cumprir um dever, diferente de sentir. De bondade, muito mais no âmbito da humildade, da simplicidade. Então, o que nós encontramos aqui, essa lei, esse direito que temos todos nós. Eu tenho, mas o meu irmão também tem. Ele tem o mesmo direito e o mesmo dever que eu. Então, aqui deve reinar onde? Na sociedade. Então, quando nós falamos tanto de harmonia, de paz, paz interior, de pacificar, queremos um mundo, uma sociedade pacificada, mas nós queremos pacificar quem? O outro. E se nós não nos pacificarmos, do Cristo Jesus, ao nos convidar ao pacificar, que é o topo ali das virtudes, das bem-aventuranças, que começa na humildade, passa pela resignação dos sofrimentos, pela mansuetude, pela justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Passa pela misericórdia, pela pureza do coração e, finalmente, os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Então, essa nossa jornada evolutiva, que nós nos encontramos ainda numa transformação, num trabalho, ao atingirmos essa virtude de pacificar, nós já seremos espíritos puros, aqueles chamados filhos de Deus. Então, isso é muito importante para que a gente pense, para que a gente medite onde nós estamos inseridos aqui. Porque muitas vezes a gente fica com a caridade, mas no tão e não é isso. Nós somos convidados ao conhece-te a ti mesmo, a tirar a luz brilhar. E é essa luz que vai irradiar em derredor de nós. Então, na questão 876, Allan Kardec vai questionar: fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Então, uma coisa é lei humana. Essa lei humana, ela está constantemente modificando. E além dela estar constantemente modificando, se nós pegarmos a lei humana dos países, elas são iguais? Cada país tem a sua lei. Existem países, por exemplo, como os Estados Unidos, que dentro de um único país existem estados que têm leis o quê? Também diferentes. Então, em todos os assuntos, aquela sociedade cria leis, e aí a gente lembra até de Moisés, por dente. Aquilo foi um avanço muito grande, porque se alguém nos ofendesse, a gente matava a família inteira do outro. Então, é uma lei civil, é uma lei humana, não é a lei divina. Lei divina, por exemplo, um dos 10 mandamentos, não matarás. Então, esse não matarás é perene, é eterno. A gente não podia, não pode, a gente jamais vai poder matar, seja o outro ou seja quem, a nós mesmos. Agora, esse não poder, esse cometer um crime, também não pode ter um peso, o quê? Porque a lei natural, ela não tem esse peso. Você fez isso, você vai ser castigado. Não, você fez isso, você vai ter compreensão. Você vai ter aprendizado. Então, quando a gente for ver a lei natural, essa é o quê? Imutável, porque é a lei divina. Denise que vai ler? Então. O Cristo vos disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos.
Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Então, aqui começando, olha tanto que é profundo. Quando Jesus, ele nos traz essa regra áurea, a regra de ouro, fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse a mim. Aqui ele me convida a qual pensamento? Mais uma vez, a introspecção. Então, independente do outro, se eu tivesse nessa situação, o que eu gostaria de receber? O que eu gostaria que fosse feito comigo? Porque não existe 2 pesos e 2 medidas na lei de Deus. Ela é bem diferente da nossa. Então, se eu estou nessa situação, eu gostaria de ser tratado com respeito. Eu gostaria de aprender até mesmo com os meus erros. Então, eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. E, com certeza, a gente não pega de uma forma pesada, de uma forma pejorativa, leviana. Quando a gente tem esse pensamento, a gente começa a entender essa empatia, que a gente fala que a empatia é se colocar no lugar do outro. Isso também não existe. A gente não tem condição de colocar no lugar do outro, porque a gente não sabe o que o outro passou. A gente não sabe em quantas existências o outro tem as suas dores. O que o outro está trabalhando? Eu posso ter uma noção. Agora, eu falar que eu estou me colocando, sentindo o que o outro sente, se eu nunca sofri um preconceito, aí eu me coloco no lugar daquele que sofre preconceito constantemente. Eu não tenho ideia do que ele passa. Eu posso ter a solidariedade. Se eu estivesse no lugar dele, o que eu gostaria? E aí a gente vai mais além, porque todo o estudo do Cristo, o que ele vai nos ensinar? Uma lei chamada causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Não é para pôr medo, não é de falar, ai meu Deus, né? Que medo. Não é para colocar medo, é para a gente entender o quê? Que quando a gente julga, que quando a gente ofende o outro, quando a gente negligencia, quando a gente é indiferente, a vida nos ensina. Porque quando muitas vezes eu julgo a dor do outro, e eu vou falar assim, eu como espírito eu aprendi que se ele sofre lá por conta dele mesmo. É isso que a lei nos chama? De forma alguma. É a gente ser solidário, é a gente poder ali fazer a ele o que gostaríamos que fosse feito a nós naquela condição. Então, o que é interessante? A hora que a gente começa a perceber como a vida nos ensina, porque quando a gente julga alguém e depois acontece o mesmo com a gente, o que a gente fala? Pagar a língua, né? O tanto que a gente paga a língua, né? Paguei língua. Aí, na hora que a gente paga a língua, a gente fala do outro igual a gente já falou um dia, porque a gente fala com entendimento, a gente teve naquela dor. Aquele que teve naquela dor, ele tem uma sabedoria que nós não precisamos passar por aquilo. Se a gente tiver o quê? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Aí é o exercício da lei que o Cristo nos convida. Então você olha para o outro e você vai servi-lo da forma que você gostaria de ser servido. É tão interessante que a gente começa um crescimento muito grande, esse crescimento íntimo. Pessoas que muitas vezes você percebe que não tem como ajudá-la de uma forma mais o quê? Mais positiva. É a oração. Muitas vezes é sair daquele ambiente, mas de uma forma consciente. Não a gente vai saindo e largando, porque todo mundo hoje é tóxico, vocês já viram? Fulano é tóxico, vou embora. Minha família é tóxica, estou indo embora. Não, é uma coisa consciente. Aqui, como que é a melhor forma de eu auxiliar? E se está me prejudicando, o que é sair daquele ambiente? Não é a distância física, é você não se deixar o quê? Se contaminar pelas ofensas, pela indiferença, pelo que for. Então, você oferece de ti mesmo. E cada vez que a gente pensa em doar de nós, da forma que nós gostaríamos de receber, as nossas ações são mais o quê? São mais justas, são mais amorosas. É o que o Cristo nos coloca. É só autoconhecimento.
Uhum. Isso. Você falou muito bem, a Denise está falando do que está acontecendo hoje, de um autoconhecimento que a gente confunde autoconhecimento com egocentrismo. Agora só importa eu. Então, se não me faz bem, eu estou muito segura para tirar aquilo, e a gente confunde. Isso não vai trazer para nós, como não tem trazido, o quê? Essa paz interior, essa paz de consciência, alegria, felicidade, porque a gente confunde. Autoconhecimento é a gente perceber as nossas reações, os nossos sentimentos inseridos onde? Na convivência da sociedade, porque senão a gente ia para um monte, ficava lá sozinho se autoconhecendo, iluminando. Todos os iluminados, vamos pensar em Buda, ele sai do palácio, ele vai viver aonde para ele se iluminar? Ah, ele fez muita meditação? Fez, mas ele foi viver aonde? Você se colocar no lugar do outro. Então eu vou me conhecendo, muitas vezes percebendo a minha convivência com as pessoas. Só que a gente também vai para um outro lado. A gente quer ser querido. Ah, eu quero ser uma querida. E aí aumentando e reclamando e praticando a maledicência. Não, porque eu faço tudo por fulano. Fulano nem agradece. Então a gente fica num lado o quê? Do vitimismo. E o autoconhecimento é para a gente deixar de ser essa vítima. Então o autoconhecimento não é esse egocentrismo. Agora eu sou eu e o mundo que se vire. Não. É você conhecer. Convivência, porque a lei de sociedade também é uma lei o quê? Natural, uma lei de Deus. Então, como que a gente vai crescer sozinho? Não existe. Tanto é que a gente tem convivências importantíssimas. Família, família de origem, os pais, os irmãos. Depois a gente faz uma família, uma nova família. E a família aqui a gente fala em qualquer modelo. Em qualquer modelo. Não há família consanguínea, não há família assim. Qualquer família, ou seja, a união de pessoas que convivem juntos, criação de filhos. Então, ali, naquele momento, nessa convivência, quantos de nós trazemos ali as nossas provas, as nossas expiações? Quanta riqueza para o nosso espírito. Então, não é simplesmente largar. Esse autoconhecimento é nós entendermos os nossos sentimentos. E uma vez que a gente começa a encontrar as nossas deficiências, é muito mais fácil a gente olhar e deixar de julgar. Porque quando eu falo daquela pessoa, pensa aí na pessoa que irrita vocês. Não, mas aquela pessoa me irrita demais. É a pedra no meu caminho, cada um dá um nome. Aí o que te irrita na pessoa? Aí você pode entender que aquilo é um espelho. Gente, isso é uma terapia de choque. Você fala, nossa... Mas será? Não é. O que me irrita no outro é aquilo que muitas vezes eu negligencio em mim, eu fujo, que eu não quero. Entendo isso, eu paro de falar do fulano e começo a buscar isso em mim. Quando eu busco isso em mim, eu fico tão tranquila de trabalhar isso, que a gente vai olhar para o ofensor, por exemplo, e falar, nossa, se não fosse as encrencas que ele arrumou, se não fosse as ofensas, se não fosse as maledicências, eu não teria, às vezes, chegado aqui nessa conclusão. Então, ele nos ajuda. É aquela pessoa que o perdão passa a ser também o quê? Natural. Porque você entende que não é o que o outro faz, é o que você permite que o exterior faça com você. Então, é esse autoconhecimento, mas também trazendo o quê? Ação, transformação. Aí eu sei que eu sou egoísta e continuo egoísta, então não vou mudar nada. Nossa, eu entendi que eu sou... Porque a gente fala, egoísta todos nós somos, vaidosos todos nós somos, orgulhosos. Isso não é autoconhecimento. É a gente entender quais os pontos em que a gente mais sofre, as
as nossas dificuldades? E aí, buscando, porque a ferramenta não precisa ser espírita. Nós temos o quê? Na consciência, toda essa lei natural. Então, conscientemente, é uma expansão. É aquilo que Jesus fala, brilhar a vossa luz. Brilhar de hoje para amanhã? Não. Mas se a gente não começar agora, quando que ela vai brilhar? É um trabalho, a gente vai deixando, potencializando. Começa uma chamazinha, vai aumentando, aumentando, até o dia que a gente tiver o quê? Brilhando, vamos dizer assim, na luz do amai-vos uns aos outros verdadeiramente. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante em uma dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agisse com ele. Deus não lhe poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Então, se a gente faz isso de uma forma honesta, porque muitas vezes a gente não sabe qual é o melhor. Vocês concordam? Tem situações que a gente não sabe o que é melhor, nem para nós, que dirá para o outro. Mas se eu começo essa reflexão, bom, eu não sei, mas eu vou buscando a consciência, aquilo que vai trazendo paz. Porque quando a gente tem dúvida, tem alguma coisa aí que ainda não encaixa. Se tiver em dúvida, é melhor abster, né? Então, deixa para depois. Eu estou desejando para ele o que eu desejo para mim. Então, aqui não existe o quê? Não existe maldade, não existe competição, não existe indiferença. É esse expandir de amor, de caridade, de luz, caridade, amor em ação. É todo um trabalho que é voltado para nós. E conforme as consequências, a gente vai o quê? A gente Mas quando o outro começa a perceber que a gente está mais tranquilo, que ofensa a gente já olha assim e é capaz de, não pode, não, aqui a gente não está falando assim, fica em silêncio, não. É aquele perdoar tranquilo. Aquela pessoa, ela ainda sofre. Porque você já assim, um dia que a gente brinca, viu o passarinho verde, né? Aquele dia tá tudo bom, na rua xingando todo mundo, ofendendo todo mundo, tão feliz que a gente está. A gente faz isso quando? Às vezes quando a gente está irritado, contrariado, a gente está com problema, a pessoa dá bom dia, só falta a gente bater na pessoa. Ah, eu não sou violenta. Às vezes alguém buzina, o que a gente faz no trânsito? Vai meditar. O quanto a gente não no sentido tão o outro por conta de um... O vazamento foi... Não, foi o ódio, o rancor, a raiva que nós vamos o quê? Acumulando. E aí a gente joga a raiva aonde? Ao invés da gente reconhecer ela em nós, a gente põe culpa no outro. Eu estou com raiva por conta do outro. É o que a gente ainda tem. Superiores, expiações e provas. Quando a gente para a raiva, quando a gente medita e a gente deseja já o bem para o outro, é porque a gente já está em trabalho. Tem uma historinha que fala, né, de um senhor ali no trabalho, briga com ele, expõe ele, humilha ele, sim senhor, caladinho. Mas aí ele sai dali, irritadíssimo, e ele então chega em casa, a esposa vai dar boa noite, que fez a comida, aí o que ele vai fazer? Que aquela comida não prestava. A esposa no outro dia vai descontar, se não descontou nos filhos, vai descontar na pessoa que às vezes ajuda ela. E aí essa história vai desenvolvendo até que a funcionária chega, a funcionária chuta o cachorro morde ela. Vocês já ouviram essa história? Morde ela, ela vai ter que ir na farmácia tomar injeção, e nessa hora ela briga com o farmacêutico, e ele fala, não, a senhora tem toda a razão,
essa injeção é muito dolorida, lhe peço desculpa, e ele vai consolando. Ele entende que ela estava num momento de dor, numa crise. Então, ele faz para ela aquilo que ele gostaria de receber naquela situação. Independente dos nomes feios que ela xingou ali, daqueles desejos para ele entendeu que ela não estava bem. Mas por que ele entendeu? Bem com ele mesmo. Então, ele pode ser caridoso. A caridade verdadeira, não tinha ninguém filmando lá no celular para postar. Não, ali ele acolheu aquela irmã. Então, é o que o próprio Emmanuel fala, né? É onde você tem a barreira das trevas. Você não passa adiante. Para em quem tem paz interior. Ai, queria tanto ter paz interior, mas a gente só está arrumando futrica, maledicência, preconceito, ódio, aumentando, vamos dizer assim, essa sensação de dualidade. Não é isso que nós somos convidados. E agora é uma notinha de Kardec. O critério da verdadeira justiça é, de fato, o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Olha que interessante comentário de Kardec. A verdadeira justiça é você querer para o outro aquilo que você quer para si mesmo. É o que ele está diferenciando. E não querer para si aquilo que você desejaria para o outro de verdade. Aí eu desejaria isso para o outro. Mas aí o outro, quando ele tiver isso, corre o risco dele ficar melhor do que eu. Então eu não vou passar esse conhecimento para ele. Aí eu não vou fazer assim para ele. O contrário, o que eu puder puxar o tapete dele, eu vou puxar. Por quê? Porque geralmente é uma pessoa que a gente vê potencialidade. A gente fala, é admiração. Não, é inveja branca. Não existe inveja branca. A inveja é inveja. Você queria ter aquela atitude ou ser aquela pessoa e você não consegue. Quando a gente começa a falar muito de alguém, a gente aponta muito o defeito do outro para o nosso. A gente faz isso inconscientemente. Então, também trazer esse conhece-te a ti mesmo, reconhecer as nossas dificuldades, nos dá uma segurança dos nossos defeitos. Tem o mesmo defeito que eu. É feio. Não para você falar mal dele, mas para você reconhecer. Você vai ter o quê? Moral para falar qualquer coisa. Quando a gente cria filhos, qual que é a grande dificuldade? Nem sempre a gente tem moral para educar os nossos filhos. Então a gente não educa. Não, educa. O que a gente fala? Olha, eu já fiz isso, eu lembrei do... A gente, contando as coisas da infância, eu vivia na secretaria, porque naquela época ia para a secretaria e anotava na ficha, né? E o diretor, ele era muito bonzinho. Ficha. Eu falei, então não coloca, né? Uma coisa, né? E aí o dia que a Maria Júlia, minha filha caçula, vai fazer 25 anos, minha caçula, um dia ela... né? Aí eu falei, você achou isso bonito? Você já foi? Eu falei, então, mas todas as vezes que eu fui, não existiu uma única vez que eu tivesse certa. E você foi, você está certa? Ou seja, eu fui, eu estava errada. Então agora eu já aprendi. Então você tira esse como se diz, né? Tá até, minha mãe foi, então, né? Escolhe a coisa boa e não a coisa ruim. Então a educação verdadeira é você falar, olha, eu já errei, por isso mesmo eu estou te falando. A gente querer passar pelo que não é, a gente não educa. Falar é a coisa mais simples. É só treinar. Você treina, você vem e fala. Nossa, que coisa maravilhosa. Mas isso serve de exemplo. Aqueles que compram, os outros que não compram. Com a gente. Não, ela fala daquele jeito, mas se você for ver o que ela faz, aí é aquela história. O exemplo, sim, principalmente.
Se a gente fala, né, que a gente brinca muito, não pode mentir, a gente mente, o que a gente está ensinando para os filhos da gente? É só você mentir e falar que é feio, que você não gosta de mentira. Quando a gente chega, toma cuidado com isso, porque eu não minto. Quando eu falo, que eu falo em nome de Deus, que eu sou perfeita, pode correr, né? Porque não é assim que funciona. Porque, vamos pensar em Jesus. Ele esteve aqui. Ele fez propaganda dele. Vocês me sigam porque eu sou 100%. Não, ele foi andar com quem? Com os excluídos, com os marginalizados. Foi chamar os sofredores para dizer o quê? Da consolação. Foi escrito pelos apóstolos, por vários apóstolos. Mas o exemplo dele é tão forte que mesmo aqueles que não são cristãos conhecem o Cristo. Não se separa eras de Então o exemplo dele é um exemplo que de humildade e de amor. E se a gente é cristão, nossos irmãos de outras religiões dizem que nós não somos. Isso deve nos incomodar. Tem gente que fica incomodada, porque falou 5, né? É uma questão de palavras. Cristão, muitas vezes, é aquele que crê em Deus, na sua trindade. Deus, Deus Espírito Santo, Deus o Filho, que tem os dogmas, que a gente não tem, que acredita em milagres. O cristão acredita em milagres. A gente acredita em milagres. A gente é um cristão, vamos dizer assim, a gente pode dizer o que? A gente é um cristão diferente. A gente tem Jesus como nosso exemplo, como nosso guia. Aí a pessoa fala, não sei que Jesus que esse povo anda seguindo com tanta violência, desejando que as pessoas são. Aonde que está a verdadeira religião, o religare, a nossa conexão com o divino? Na nossa consciência. Porque aí não existe um ser, vamos dizer assim, que não está amparado por essa lei de amor, que não possa buscar. Mas é reconhecer, eu minto. E aí você está crescendo, por quê? Porque quando eu reconheço, eu trabalho. Que quando eu falo que reconheço e não reconheço, eu vou trabalhar o quê? Se eu nem sei qual problema realmente eu tenho. A gente busca Deus, que a filosofia traz, que muitas vezes vai chegar e falar assim, que nós criamos Deus para sofrer menos. Mas não é criar Deus. A gente sente Deus. Cada um pode dar o nome que for, mas tem o quê? Tem esse sentimento, até inteligentes. É assim que a gente fala, né, gestar o espírito, divino, um Cristo. Então tudo isso nos traz o quê? De uma forma muito o que quer que seja transcendente. Saiu uma matéria que a religião no sentido da
legitimando o nosso falar agora quando entra na sociedade. Existe fraternidade. Na expiação, geralmente ele tem agora, qual que é o diferencial? Ela já deseja aquilo que ela traz no coração. Então, muitas vezes você deseja o mal, diferente de quando você se resigna. Agora, quando a gente deseja o mal, autodestruição, quando a gente está num processo de mágoa, de ressentimento tão grande, a gente está enfermo da alma. Aí, nesse momento, a gente nem consegue desejar para o outro nem o bem nem o mal. A gente faz o mal como uma consequência do nosso desequilíbrio. A gente não consegue nem se colocar no lugar do outro. Então, a gente é vítima. E o que a vítima quer? Ela só quer chamar atenção para si, para suas dores. Então, tem uma distância, vamos dizer assim, naquele que arrependeu e está passando por uma expiação. Então, ele passa por provas difíceis, mas com resignação. O que é essa resignação? Não é submissão. Eu sou obediente no sentido, Deus manda e eu vou sofrer. Não, a gente sabe feliz. Por isso, que seja feita com segurança. A gente, se ele quiser uma coisa diferente do que a gente, então a gente ainda não tem essa trazendo as nossas bagagens anteriores, por isso que tem diferença. Expiação, o espírito já arrependeu. A gente não expia sem arrependimento. Agora, a gente tem sofrimentos para nos despertar ainda, às vezes, para o arrependimento. É onde não existe receita de bolo no espiritismo. O fulano nasceu assim, porque no passado ele deve ter sido assim. Isso não existe. Às vezes é uma missão, às vezes é uma prova, está espiando. A gente é que às vezes nem arrependeu, e aí a gente acha melhor sobrecarregar o outro de culpa, né? Desde todos os tempos e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do... Começa como? Meu direito. Eu estou no meu direito. Tá, você tem seu direito. Mas e o direito do outro? Uma coisa muito comum. O vizinho gosta de uma determinada música, um determinado estilo. Ele é meio surdo, porque a janela até treme. E aí eu estou dentro da minha casa, eu tenho direito de escutar o que eu quero. Tem. Mas você não tem direito, desde que esse som que vai incomodar o outro. Aí você já tem um limite. E é esse limite que traz o que? As desavenças, seja entre nações, entre pessoas, começa entre as individualidades. Porque eu quero que respeite o meu direito.
mas o direito do outro eu esqueço. Aí eu começo a dar nomes para o outro, que o outro é mau, o outro é isso. E a gente faz propaganda disso. Quando a gente pega ali a Segunda Guerra Mundial, quando a gente pega esse nazismo, pessoas, quando você vê uma enfermeira que era assistente ali do Mengele, que fazia, né, aquelas coisas terríveis com pessoas ainda vivas, cirurgias, que foi um marco na neurologia, do mal Deus tira o bem. Então, o mapeamento do cérebro veio dessas atrocidades. E quando você vê aquela enfermeira, era uma pessoa boa, pessoa dócil, gostava de animal, gostava de criança. Mas como é que você fazia isso? Ah, porque aquele ser humano que estava ali era inimigo. Ele era isso, ele era aquilo outro. E aí você, tomada de ódio, você olha o outro como? Esse não é meu irmão. Meu irmão é aquele que eu acho que pensa como eu. É a grande o quê? É o grande mal nosso, egoísmo, meu direito pessoal. A gente se coloca acima e o direito do outro. Por que o outro tem que estar ali? Tem gente que é espírita e fala, mas se ele está ali, Deus sabe que ele está ali, vai saber porque ele está ali. Deus sabe, mas nós também temos como dever o quê? Fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. Então a gente pega as ideologias e a gente começa a aprofundar na fé raciocinada. A Denise falou que hoje é o conhecimento, né, esse autoconhecimento, que está não só em moda, é algo que é um movimento que veio para ficar. Assim como, por exemplo, o romantismo. A gente pega os casais, aí tem as separações, porque às vezes são coisas pequenas, porque a gente tem um ideal, o ideal de um movimento romantista. Que as pessoas se suicidavam de tanto amar. E às vezes a gente vai comprando essas ideias, e às vezes algo que é muito bom, a gente segue um movimento e tem consequências. Aí, eu era feliz, eu acho a pior coisa quando alguém fala, eu era feliz e não sabia. Agora você sabe, muda, né? Muda e vai. Que eu atendi uma pessoa muito difícil, ela vai saber quem é, mas ela não quer, porque o marido dela foi embora. Diz que não quer de jeito nenhum. Falei, então pronto, seu problema está resolvido, ele não te quer. É dolorido? É, mas o outro não te quer, o que você tem que fazer? Ter amor próprio. Construa esse amor próprio, deixa ele ir, porque ele não vai voltar. Não adianta você querer, é isso que é interessante. Esse conhecimento de si mesmo, esse auto-amor é o quê? É você, se você ama o outro mesmo, deixa ele livre, deixa ele ir. Se você ama, você deseja o bem para ele. E por que você vai morrer? Fica bem, se ame. Então, esse autoconhecimento, a gente vai entender aqui nesse auto-amor que Jesus nos convida. Como que eu amo o próximo se eu não me amo? Eu engano o próximo. Falo, nossa, eu amo mais você do que a mim mesmo. Olha que mentira. A gente pode falar isso romanticamente. As pessoas ficam numa tristeza. Pode falar, é bonito, né? Escutar, nossa, te amo mais do que a mim mesmo. Mas a gente está falando de raciocínio. Isso existe. Eu nem me amo, como é que eu vou amar alguém? Agora, a hora que eu começo a me valorizar, a me amar, eu começo a querer o quê? De uma forma natural, irradiar. Não é só numa ação concreta. Essa aura que a gente fala tanto, irradiação do que a gente sente. São pessoas naturalmente o quê? São aquelas que são bondosas. São perfeitas? Claro que não, senão não estaria encarnada aqui. Porque a pessoa que fala, eu sou tão boa, estou encarnada aqui em missão. Essa precisa urgentemente fazer o autoconhecimento. Porque quando o outro te ofende, e você tem, acho que a gente pode encerrar aqui. Então o outro pegou e fez uma maledicência de você. Sai por aí, vai falando mal, falando o que você fez, o que você não fez. Primeira coisa, raciocina. O que ele está falando tem embasamento? Foi essa a sua motivação? Isso é real? É. Se é, o que a gente faz? Agradece que ele nos ajudou muito nesse autoconhecimento. Não, não é. Ai, que bom. Pelo menos isso eu já melhorei. Isso não é real. Então eu vou trabalhar a ofensa onde? Aqui. Aqui em mim. O que a gente faz? A gente trabalha a ofensa na vingança. Antes que ele fale, eu já falo dele. Sabe o que a pessoa fez? Ele fez isso, agora está falando que eu fiz isso. E aí a gente começa, por isso que toda a história tem o quê? Os dois lados.
Ah, estão mentindo? Cada um tem a sua razão, tem o seu sentimento. O que a gente tem que fazer é lei de justiça, de amor e de caridade. Como a gente tem que pensar, a gente tem que processar. Reativo. E a reação já dá uma segurada. Então, a Dir está falando que a gente é reativo. E realmente, está tudo lindo. A gente é uma pessoa mansa. Aí pisa no nosso pé, pá, né? Mas a reação também é boa. Por quê? Porque na hora da reação, a gente fala, nossa, olha, anda a minha evolução, achando que eu já... São provas para encerrar, duas senhoras falando de reação, conversando que está muito violento, está tudo muito violento, está difícil sair de casa. Aí uma falou assim, quando eu for assaltada, como se fosse quando eu for assaltada, eu vou deixar tudo, levo a bolsa, levo o celular, levo tudo, não vou reagir. Porque reagir é a pior coisa. Conversado com policiais, com tanta gente, não reage. A outra falou assim, eu não sei não, do jeito que eu acho que eu vou reagir, não vou raciocinar, vou reagir. Quando elas conversavam, veio o bandido, e o que aconteceu? Aquela que falou que não ia reagir, pegou a bolsa e dá-lhe bolsada no rapaz, e a que ia reagir ficou totalmente o quê? Sem ação. Então vamos pensar que as provas que chegam, seja expiação ou prova, vamos pôr no nível de provas, é para a gente ver a nossa reação. E diante da reação, isso, é o que você é. Você vai naquela hora que você roda baiana, você fala, falar é doce, né? Manso e doce. A hora que você reage, você fala, nossa, mas a pessoa baiana lá, né? Então, ainda essa reação é para a gente reconhecer. Então, não é para a gente falar assim, eu estava obsidiada, espírito é bom, né? Fala, não, eu estava obsidiada. Aí a gente vai entender que se está obsidiada é que a gente está na mesma do obsessor. Então, o espiritismo de todo jeito tira a gente do vitimismo, dá uma sacudida e fala, conhece-te a ti mesmo. Não para ficar preso na culpa, mas se caiu, levanta, anda, sacode a poeira, bora ser feliz. E a gente só é feliz sendo justo e caridoso. Que Jesus pode falar. É difícil, porque é difícil, porque mesmo para amar, a gente tem dificuldade de amar a gente. Imagina amar o próximo como a gente ama a gente. Mas está tudo certo, porque é essa busca. Então, quando a gente começa a desatar, vamos dizer assim, esses nós que a gente tem, por exemplo, ressentimento, mágoa, isso é algo que te pesa. E a hora que você para de ressentir, de magoar, que você perdoa, o que não significa você ir lá na pessoa e falar, te perdoo. A outra vai falar, perdoa do quê, né? Nem pedir perdão. Então, assim, é perdoar intimamente, você se liberta desse peso. E quando a gente passa a se amar demais, não no sentido egocêntrico, mas quanto mais você se ama, mais de bem com a vida você está. Aconteceu, não, calma, respira, vamos ver o que vai acontecer. A pessoa vai ficando mais também, o quê? Mais positiva. Né? Você conseguir respeitar já é um grande passo. E você me fez lembrar de uma frase que a gente vai terminar. Seja a mudança que você quer ser no mundo. Porque exigir mudança todo mundo exige. Mas a gente deve ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Aí, do indivíduo passa para o coletivo. Né? Então, nós vamos convidando os passistas para o trabalho do passe. E vamos fazer a nossa oração, rogando a espiritualidade benfeitora, que nesse instante derrame sobre nós as bênçãos do amor divino, que essas bênçãos alcancem todos os nossos irmãos que estão assistindo, que irão assistir, que recebam o passe espiritual, que tenham as suas águas magnetizadas
assim como as águas que aqui estão colocadas. E lhe rogamos, Mestre amado, pela nossa humanidade, pelo nosso planeta, que as consciências possam buscar esse divino, que possa florescer na justiça, no amor, na caridade, que possam ser bem-aventurados na humildade, na resignação, na mansuetude, na justiça, na misericórdia, na compaixão. Que o Senhor sempre nos auxilie e que nos entregue ao Pai, quando atingirmos o eu superior, o eu crístico. Assim seja.